9. Evangelho segundo João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai encontrar o capítulo de número 9 e você vai caminhar do versículo 35 ao versículo 41 comigo. A tua palavra aberta, Senhor, precisamos do entendimento que só é possível através do teu Espírito Santo. Então não seja diferente as nossas orações agora. Fala conosco, nos direciona e nos mostra o caminho que devemos trilhar para a glória e louvor do teu nome. Que possamos obedecer a tua palavra e já colocar em prática, porque o Senhor é bom e tuas misericórdias duram para sempre. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Esse contexto aí do capítulo 9, que a gente leu, ele está relacionado desde o início do capítulo com a cura de um cego de nascença, e você pode acompanhar essa cura quando Jesus se encontra com esse cego de nascença e realiza algo sobrenatural, extraordinário, uma maravilha, um milagre, porque não existia história relatada naquele tempo, naquela época, de que alguém que nascesse cego chegasse a enxergar em algum dia da vida. Mas é lógico que quando a pessoa se encontra com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, com Cristo, milagres acontecem. E nessa situação, muitos não queriam crer em Jesus, e o pior de tudo isso era que os religiosos da época, os fariseus principalmente aqui em destaque, eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias, nem muito menos que era o profeta, o enviado de Deus, que poderia realizar todas essas coisas. Tanto é que Jesus, ele faz lama com um pouco de cuspe, saliva no chão, coloca nos olhos e manda este homem ir se limpar, se lavar no tanque de Siloé, que significa um enviado. Porque ali estava marcando um contexto histórico, dizendo que o próprio Deus, quando é revelada a palavra para a pessoa, ela fica completamente curada da cegueira. E é lógico que essa cegueira física trouxe algumas situações para aquele homem que foi curado. Porque aí eles começam a passar, ou melhor, ele começa a passar pelo interrogatório dos fariseus, porque qualquer cura que acontecesse, os religiosos, eles iam averiguar teologicamente se ali era uma obra satânica ou uma obra divina. E como eles não acreditavam que Cristo era o próprio Deus, eles ficaram perguntando isso, não somente uma vez, mas algumas vezes para o próprio homem, a ponto de ele dizer que foi o profeta que o curou, que realmente ele foi curado, e que se eles não sabiam, ele também não sabia, porque ele não estava enxergando. Ele ouviu falar sobre o Messias,
Ele creu, ouviu Jesus perguntar a ele se queria que fosse curado, e ele disse que sim, e simplesmente aconteceu a cura na vida dele. Quando os olhos dele abriram, ele já não sabia mais onde Cristo estava. Os pais, sabendo dessa situação, disse para os fariseus: ele já é de maior, procura saber com ele, porque nós não vamos ser expulsos da sinagoga, humilhados, e nunca mais vamos participar de nada na cidade relacionada com as questões religiosas. E olha que a religião estava muito envolvida com a política e a administração local. Então, ser expulso da sinagoga significava que a pessoa não poderia mais participar de nada. Muito pelo contrário, alguns não iam nem querer vender, nem comprar, nem empregar aquela pessoa. E os pais ficam preocupados com isso e dizem assim: pergunta para ele que ele já é de maior. E ele afirma isso. E ele não somente faz questão de dizer que ele foi curado, como pergunta para os fariseus, com uma ironia, dizendo: por acaso vocês querem saber tudo isso porque vocês querem seguir a ele como discípulo? E os fariseus ficam endiabrados, endemoniados, possessos, ficam humanamente raivosos, irados com aquela pergunta. E diz que já existia alguém que eles seguiam, e esse era Moisés, não a Cristo. Não estavam felizes e contentes e não queriam receber a graça, mas queriam permanecer na lei, na cegueira espiritual, apesar da cura ser física e ser notória para todos. E ali eles o expulsam da sinagoga, e aquele homem em diante começa a ficar sozinho. Já não tinha relacionamento, segundo os historiadores, com aquela comunidade, com aquelas pessoas, porque expulso da sinagoga seria alguém que teria blasfemado de Deus, ou que estaria revoltado com todas as situações religiosas dos judeus. Então ele tinha sido expulso do judaísmo e ao mesmo tempo de tudo que se relacionasse com a vida em comunidade naquela cidade. Foi aí que a gente começou a ler no versículo 35, quando Jesus ouviu que havia um expulsado, foi encontrá-lo. Até então, Jesus não havia mais procurado, a cura já tinha acontecido, mas quando Jesus fica sabendo que ele assumiu o posicionamento dele em fé a respeito daquilo que as Escrituras Sagradas estavam falando do Messias, e ele não fica com receio, com medo, com vergonha, nem muito menos com a filosofia da politicamente correta, mas ele larga tudo e todos com um ideal, com um propósito e com a certeza, com a convicção de que Jesus é o verdadeiro Deus e fora dele não existia outro. E daí Jesus se encontra com ele, estamos aí no versículo de número 35, e Jesus pergunta se ele cria no Filho do Homem. Você crê que existe um Salvador e Senhor? E ele diz: eu não sei quem é. Quem é ele para que eu possa crer? Porque eu só ouvi falar, eu não vi. Certamente ele faz esse diálogo com Cristo por isso. E logo no versículo de número 37, Jesus diz para ele: você já o tem visto. Porque depois da cura física, e ele pôde contemplar a presença, ele pôde contemplar a Cristo visivelmente. Agora ele não mais estaria somente ouvindo,
mas ele estava vendo e sabendo quem era realmente o Deus Todo-Poderoso e o Jesus Cristo, o Messias que viria e já tinha chegado. Ele realmente diz que cria e adorou ao Senhor, ao Jesus Cristo de Nazaré. Está aí nos versículos 37 e 38. Então você ouviu, mas agora você está vendo, e sou eu que estou falando contigo. Então imagine que Deus está usando a minha voz para poder dizer para você: você ouviu falar sobre as maravilhas, sobre as possibilidades, sobre o meu senhorio, o senhorio de Jesus Cristo, sobre a criação de tudo. Você ouviu falar e já conhece um verdadeiro Deus. Mas agora eu quero que você enxergue as coisas espirituais e não fique mais cego em relação a todos os quesitos invisíveis, mas reais de fato. Sou eu quem falo contigo através das Escrituras Sagradas. É a mesma passagem trazendo para os nossos dias de hoje. Jesus é aquele que está falando conosco, como diz no versículo 37, através da leitura e entendimento das Escrituras Sagradas. E ele coloca algo muito importante, Jesus, no versículo 38, que diz assim, ou melhor, versículo 39, que diz assim: eu vim a este mundo para julgamento. Então a turma do não me julgueis, não faleis, não me admoesteis, já cai por terra aqui, na teologia liberal da hipergraça, porque Cristo veio também para julgar o erro. O amor, ele é contrabalanceado pela justiça. A balança tem o mesmo peso dos dois lados. Deus não é somente amor, Deus é um Deus de justiça. E ele veio trazer esse julgamento para que todo aquele que não tivesse a compreensão espiritual, um discernimento do mundo espiritual, pudesse enxergar agora, através da humildade de reconhecer que necessita, que tem carência de um Deus vivo e verdadeiro. E é lógico que vão existir pessoas que vão reconhecer isso e vão o adorar a Deus em espírito e em verdade, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, de todo o coração. Mas vão ter outros que, apesar de ler as Escrituras, ouvir a palavra de Deus, vão rejeitar a mensagem das boas novas, da salvação, e para esses vai ser julgamento. Porque para aqueles que ouvem a palavra, recebem, não somente crê, mas obedece, no sentido de entender e colocar em prática aquilo que as Escrituras falam, certamente a cegueira espiritual seria curada, ou é curada. Mas aqueles que não aceitam isso, o julgamento de Deus vem atraindo um juízo, onde eles vão ficar muito piores, obstinados, sem entendimento do mundo espiritual, sem compreensão das Escrituras Sagradas, e vão fazer de si o próprio Deus, ou de coisas e objetos, outros deuses, para poder acrescentar na sua própria vida. E aí vem a questão, ou o quesito dos fariseus, no versículo de número 40, onde eles ouviram a respeito, e aí essa passagem está direcionada para todos os religiosos, aqueles que creem em algo, aqueles que acreditam em Deus. Para os nossos dias atuais seriam para todos os cristãos, aqueles que se dizem
crentes ou que estão em Cristo Jesus, independente da denominação, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela algumas linhas de espiritismo, mas que acredita em Deus. E é um choque, porque a religião vai questionar os feitos de Deus e querer saber como é que acontecem as coisas de Deus em relação aos milagres. Mas aqueles que têm a Cristo como verdade, pode colocar a criança na salinha se quiser amamentar, né, Valeu? É soninho. Glória a Deus. Aqui a gente não tem problema com as crianças, fiquem em paz. E aí o que acontece? Esses religiosos, eles ficam atônitos e alvoroçados porque eles não se acham que estão cegos. Eles conhecem as Escrituras, quem sabe, conhece algo a respeito da sua própria religião, acreditam num Deus, mas não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí Jesus finaliza no versículo de número 41, dizendo assim: se vocês fossem cegos, quer dizer, se vocês olhassem para si e conhecedores das Escrituras, reparassem para o pecado de vocês, se vocês observassem a si mesmo, fizessem uma autoanálise e percebessem humildemente o quanto vocês precisam de cura, o quanto vocês precisam caminhar segundo as Escrituras Sagradas, o quanto vocês são carentes de um Deus verdadeiro e que, por ter posição, status ou qualquer cargo ou qualquer situação financeira envolvida, na política inclusive, não vale de nada se não tiver um verdadeiro Deus. Certamente vocês não estão reconhecendo que são pecadores e ficam acreditando em leis humanas, em coisas que já foram esgotadas, em coisas que já foram cumpridas. Vocês vão inventar coisas, vão trazer coisas, vão acrescentar objetos, ordenanças, mandamentos, vão acrescentar uma liturgia, vão fazer muitas coisas, mas de qualquer jeito ou de qualquer sorte, realmente vocês têm culpa, porque não vão precisar nada disso, apenas em viver em comunhão com o Espírito de Deus, crendo na Palavra de Deus e acreditando que Jesus é realmente o Salvador e Senhor das nossas vidas. Caso isso não aconteça, certamente vocês são culpados e vão permanecer culpados. E quando fala na permanência da culpa, ou que a culpa desses pecados está falando sobre salvação no céu e não salvação no inferno. E Jesus vai finalizar confrontando aqueles religiosos, os fariseus, dizendo: se vocês não se arrependerem dos seus pecados e perseverarem de acordo com as Escrituras Sagradas e acreditarem que Cristo, ou eu sou o Messias, ele falando, não existe outro Deus além de mim, ou não existe outro Deus além de Cristo Jesus, certamente a condenação é certa e o caminho para o inferno é único. E interessante que o capítulo não termina com esse texto, ele vai se prolongar no capítulo de número 10, onde ele vai contextualizar ou trazer a explicação do capítulo 9 para o capítulo 10 e vai dizer quem é realmente o pastor do rebanho.
E aí vocês depois podem ler a história, ou podem ler a narrativa, ou podem estudar a respeito, e vai perceber que logo na frente, do versículo 22 em diante, vai haver a incredulidade novamente dos judeus, quando ele correlaciona a cegueira espiritual com o único e verdadeiro pastor que existe em todos os universos, e ele se chama Jesus Cristo. Não tem como encontrar salvação senão por meio de Jesus. E aí você para e diz assim: mas eu já fiz aliança com Deus, eu sou de Deus, eu sou crente, pastor. Por que essa mensagem? Porque a gente leu do versículo 35 ao 41, onde o próprio Cristo confronta a religião, quando ele se coloca como um Deus verdadeiro, e que tudo que as pessoas inventam que não estão nas Escrituras, ou que trazem como alegorias, objetos de culto, elementos para acrescentar alguma espiritualidade, quando se tem algo a mais do que somente o que está escrito na Bíblia, não tem nada de Deus isso aí. Tem uma aparência de santidade, tem uma aparência que é algo divino, parece até que é, mas não é. E aí Cristo, ele repreende esse tipo de atitude, de comportamento, e diz que aquele que não se humilhar, se arrepender e confessar os pecados, obedecendo os princípios e mandamentos das Escrituras Sagradas, certamente vai ser julgado e vai permanecer cego, obstinado, cauterizadamente pela idolatria que está no coração, por causa, inclusive, do orgulho religioso. Mas aquele que reconhece que só existe um Deus e não tem como se achegar ao único e verdadeiro Deus, senão por intermédio de Cristo Jesus, esse já deu um grande passo para poder descortinar os olhos, tirar as vendas dos olhos e começar a enxergar o mundo espiritual agora, que é invisível, mas verdadeiro. E graças a gente dá a Deus, porque Ele tem nos ensinado todos os dias, todos os cultos, a respeito dessas coisas. Então, quais seriam as cegueiras espirituais que nós podemos carregar no decorrer do tempo com a nossa vida de religião, com a nossa vida numa religião, com a nossa vida de crença, com a nossa vida de fé cristã? A maior e pior cegueira é o orgulho, que faz com que a gente não reconheça que a gente está doente e que precisa de cura. Quando a gente não reconhece que a gente precisa de cura, certamente a cura não acontece. Por isso que inicia no capítulo 9 com a cura física. É lógico que a cura da cegueira física o transportou para uma dimensão espiritual. Mas o confronto com os religiosos, o confronto com aqueles que se diziam judeus, que eram rígidos e rigorosos na lei, cumpriam tudo o que estava nas Escrituras, estava cheio de falha, cheio de mentira e cheio de engano. E para isso Jesus chegou para poder os libertar e dizer: para vocês também tem cura. Existe uma cura mais do que a física que vocês estão interrogando, mas existe uma cura espiritual para que vocês possam enxergar aquilo que Deus quer. Então, para nós, o orgulho atrapalha o reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. E a gente precisa romper com isso. Precisamos querer de Deus através da palavra,
ser curado. Então, quem é esse Filho do Homem para que eu creia? Eu ouço falar sobre as maravilhas de Jesus, eu vou na igreja, eu ouço, eu vejo pregações, eu ouço também, mas quem é realmente esse Filho do Homem? Quem é esse Senhor? Para que eu não somente deposite a minha fidelidade, a minha confiança, mas para que eu possa me relacionar com Ele, de sorte que eu possa ser dimensionado para um lugar espiritual melhor, maior, com maior profundidade, inclusive, e no final alcançar a salvação para sempre. A cegueira espiritual ela pode fazer com que as pessoas se tornem rancorosas, egoístas. Os fariseus estavam querendo a glória para si, não queria que Jesus fosse evidenciado. Muitos acontecimentos dos fariseus eram para demonstrar quem eles eram na sociedade. E agora Cristo estava tirando a atenção deles. Eles pensavam assim por causa do orgulho, do egoísmo. E isso causou e gerou raiva neles, ódio. Então, quantos de nós, quantas pessoas estão amarguradas, cheias de ressentimentos, raivosas, odiosas pelas coisas que Deus tem feito e operado na vida de outros, se interrogando, se questionando, querendo saber de Deus os porquês, questionando até o milagre de Deus na vida de outros, ao invés de se humilhar e reconhecer que precisa cada dia mais e cada vez mais de Cristo Jesus. Então existem diversas maneiras de ficarmos cegos espirituais, mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não nos deixa ser enganados, e que a obstinação que estava na nossa mente, pelo véu que transpassava os nossos rostos, foram retirados através do sangue de Jesus derramado na cruz e nos libertado do engano do maligno, das mentiras de Satanás, fazendo com que a gente ficasse com a mente cativa na idolatria, cativa numa rebelião contra Deus, numa imoralidade. Quem sabe a cegueira espiritual aí está repleta de corrupções, de pecados que faz com que não consigamos ter profundidade no relacionamento com Deus, por não enxergar as coisas espirituais. Mas hoje é tempo e é chegado o tempo de Jesus curar essa cegueira de cada um de nós, se ainda existir. E quem está ainda nessa cegueira, certamente será curado para a glória dele. Interessante que quando a gente pega o capítulo 9 mesmo, a gente vê tantas situações que acontecem a ponto dessa revolta fazer com que os fariseus expulsem aquele homem que foi abençoado de Deus da igreja, da casa de oração. Ele não está mais conosco, não está mais na mesma visão, porque os cegos ficaram, os olhos dos demais foram abertos, não estão conseguindo andar juntos, porque um agora está enxergando tudo, o outro não está enxergando nada. Espiritualmente falando, muito mais ainda. Porque imagine que certamente alguns tinham dificuldade de vista e não tinha oftalmologistas e óculos como tem hoje. E aquele homem foi curado por Cristo. Você acha que Cristo deixou algum grau para ele poder enxergar? Ele está enxergando melhor do que um rádio. E olha que essa cura física também veio com a cura espiritual. A cegueira espiritual não existia mais. Então certamente ele não faz mais parte do nosso grupo. E nós vamos retirar ele. Nós vamos ficar contra ele.
os pais disseram: pergunta a ele que era de maior, nós não vamos tomar a dores para a gente não ser expulso da sinagoga e a gente não ficar numa situação difícil. Quantas vezes a gente tem que negar situações da nossa família? Não é abandonar, desrespeitar, desonrar os nossos pais, mas se desvincular deles. Amigos, ele deixou de ser mendigo porque um cego naquela época, certamente ele está pedindo esmola. Deixou de ser alguém que passava necessidades tremendas, porque Deus agora tinha projetado, estava colocando ele numa condição que ele poderia trabalhar, poderia ir para uma outra cidade, poderia empreender, e ele não estava preocupado com os quesitos relacionados com a cidade na qual ele morava, com a comunidade, nem com os apegos da religião, nem com pessoas, nem com ninguém da família. Porque aquele que não abre mão do pai, da mãe, dos filhos, não é digno de ser discípulo, como o próprio Cristo falou. Então ele abriu mão de tudo. Não estou falando para você agora deixar sua família, fazer tudo que não está escrito nas Escrituras. Eu estou dizendo que muitas vezes é necessário a gente romper com tudo para poder caminhar com Cristo numa contramão do mundo. Existem muitas pessoas cegas e que não enxergam e não sabem daquilo que a gente está falando pelos milagres que acontecem na minha e na sua vida diariamente. Então, pequenos acontecimentos nas nossas vidas podem provocar raiva das pessoas, podem fazer com que elas nos rejeitem, nos expilam, nos expulsem dos lugares, não queira que a gente esteja, até porque a gente foi chamado para ser luz, e quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Deus não nos chamou para comungarmos com as trevas, mas para sermos luz, e a luz incomoda aquele que não está enxergando. O presidiário que diga quando ele está numa cela completamente fechada, sem luz, e passa alguns dias lá, quando ele sai atordoado e não consegue nem ficar em pé direito por causa da luz. Imagine agora essa luz chegando nas trevas. Para aqueles que já receberam a revelação da salvação, que Deus já separou e escolheu e veio para Cristo, a luz vai ser algo para poder encontrar sujeira, pecado. Mas para aquele que não quer largar o pecado, vai repelir, porque vai causar um transtorno, um problema nas trevas, já que elas vão ser dissipadas. Então olha que obra maravilhosa que Deus fez na minha e na sua vida. Porque se você está ouvindo essa palavra, o próprio Deus está nos atraindo para a luz, para que a gente possa olhar para nós mesmos, reconhecer as nossas limitações, reconhecer o nosso pecado, confessar a Ele em nome de Jesus, em um arrependimento que a gente não quer ter mais essa vida no oculto, nas trevas, mas uma vida transparente, uma vida na luz, uma vida eterna, salva no céu para sempre. E essa atração para a luz faz com que a gente o adore, como está no versículo de número 38. E a gente fala para o Senhor: nós cremos e te adoramos. Mas todo aquele que rejeita vai querer ver situações na Bíblia, vai querer ler as Escrituras, não para ser curado da cegueira, mas para tentar descobrir algo que ajude a essa pessoa a permanecer no pecado. E as Escrituras Sagradas vai estar repleta, cheia, recheada de passagens, de histórias, revelando o pecado das pessoas.
Deus não deixa o pecado escondido. Deus mostra que nós somos dessa maneira, mas quando nós reconhecemos que precisamos, Ele vem e nos tira a cegueira. Então Deus é um Deus que cura. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Se Ele curou a cegueira, uma doença física, e curou uma doença espiritual, certamente não é diferente nos nossos dias de hoje. Talvez nesse momento Deus comece a curar algo na nossa saúde física, para que a glória dele seja manifesta e as pessoas possam ver o quanto ele é poderoso e glorificarem a ele para sempre. E ao mesmo tempo que isso acontece, muitos de nós são curados da cegueira espiritual e começamos a enxergar realmente que existe um mundo espiritual muito mais sério, verdadeiro, ainda que invisível, real, funcionante e que não se acaba. Porque os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Então, nesse momento, eu quero te convidar a refletir sobre isso e ouvir a voz de Deus usando a entonação da minha voz para ler as Escrituras, e você mesmo pode ler as Escrituras e ouvir Deus falar com você, dizendo no versículo 37: você já tem visto, eu não preciso ver para crer, porque agora a passagem é ouvir para crer. A fé vem pelo ouvir. É lógico que vai ter passagens na frente. Tomé, inclusive, teve que ver para crer. Mas aí Jesus, já sabendo de todas essas coisas, ele diz: vocês já ouviram falar de mim? Você já ouviu falar através das Escrituras? Você já leu, você já sabe muitas coisas a respeito de mim. E eu sou aquele que está falando com você agora. Sou eu que estou falando com você, disse Jesus, versículo 37 de João 9. Através do Espírito Santo, usando a minha vida para dizer: sou eu que estou falando com você. E quando a gente vai interpretar o versículo 38, e ele diz: Senhor, eu creio, ele não está apenas demonstrando a fé, ele está reconhecendo o senhorio, a soberania de Cristo, para que receba a fé de um Deus que já o escolheu para ter fé, e ele poder crer. Então você vai dizer: eu poderia pensar, mas eu não estou tendo fé para acreditar nisso. Interessante que no contexto ele não está dizendo que você precisa acreditar, está dizendo que você precisa corresponder com o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, para a fé ser implantada e a gente poder o adorar. Olha que maravilha. Aí não dá espaço para nenhum de nós não o adorar, respeitá-lo, reverenciá-lo, nos prostrarmos humildemente diante dele.
nos aliançarmos com Ele para sempre e ficarmos com um pacto eterno de salvação pela escolha de Deus que nos entregou a Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Mas aqueles, conforme o versículo 39, que acham que já sabem tudo, que já leram tudo das Escrituras, que já conhecem esse negócio de crente, não está afim de mudar de religião, que já tem Deus no coração, que já é evangélico, que já tem aliança com Jesus, já aceitou Jesus, já segue o protocolo litúrgico denominacional, que já segue alguns princípios estabelecidos dentro da igreja, já serve a normas e mandamentos institucionais, se tornam cada vez mais sérios. E no contexto de misticismo, sincretismo religioso no qual o Brasil vive. Inclusive eu estava conversando com o diácono Josivaldo hoje. Falei, quem nasceu de 2000 para cá, se não se aprofundar nas Escrituras Sagradas, não conhece outra teologia que não a teologia da prosperidade no nosso Brasil, infelizmente. E repleta de movimentos, de elementos, de sincretismo, mistura de religiões dentro de um cristianismo, achando que está servindo a Deus, está fazendo o melhor para Deus, mas que não conhece realmente as Escrituras Sagradas e está simplesmente repetindo tradições nas quais não tem nada na Bíblia, e que mantém isso achando que está salvo, mas na realidade está cego, pobre e nu, como dizem Apocalipse. E Apocalipse não só fala que está cego, acrescenta a pobreza espiritual e a nudez. Está completamente sem as vestes brancas e alvas do Cordeiro. Então é tempo da gente olhar para as Escrituras Sagradas e dizer, Deus, eu não estou conseguindo enxergar, me cura. Jesus, me cura, eu não estou conseguindo enxergar a sua pessoa, Cristo, nos livros sagrados de Gênesis, Apocalipse, aonde tu estás, Senhor, me faz enxergar. E mais do que isso, reconhecer que Cristo, Ele é o nosso único e verdadeiro Deus. Nosso Salvador, sim, mas Ele é Senhor. E precisamos nos submeter à vontade dEle. Então, o culto tem que ser para Ele. As reuniões têm que ser para Ele. O meu pensar e o meu falar tem que ser para Ele. A minha maneira de agir, de se comportar, tem que ser para a glória dEle. Tudo que eu faço tem que ser por Ele, para Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, seja tudo para a glória de Deus. E o culto não é feito para o ser humano, não é para o homem, não é para a mulher. O culto é feito para Deus. Os louvores são entoados para Ele. A nossa maneira de agir em sociedade tem que exaltar o nome dEle. O nosso trabalho, as nossas profissões,
as nossas atividades do dia a dia, tem que glorificar o nome de Cristo, porque Ele é Senhor. E nós nos submetemos ao senhorio dEle. Não é como a gente quer, nem como a gente pensa e acha, mas é de acordo com o que está nas Escrituras Sagradas, para não ficarmos cegos espiritualmente. Porque quem conhece a mente de Deus? Quem é que pode conhecer o que está em Cristo Jesus, senão o próprio Espírito que discerne todas as coisas? Como eu posso dizer que eu estou salvo se eu não conheço o Salvador? Quem é Ele? O que Ele gosta? O que Ele quer? Por que Ele me escolheu? Ou por que Ele me separou? Como é que eu posso dizer que eu vou morar na eternidade com Cristo se eu não tenho tempo de qualidade com Ele? Se eu não me relaciono com as Escrituras, se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço o livro que eu professo como fé, como eu posso dizer que eu não sou cego espiritual? Simplesmente por achar que um domingo na igreja é suficiente. Não dá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queremos conhecer mais de Cristo. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos de Deus cada dia mais na pessoa de Cristo Jesus. Aproveitando e redimindo o tempo, porque o Espírito Santo ainda está conosco, nos ensinando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando livramentos, zelando pelas nossas vidas, nos amando. Glória a Deus. Deus deixa que nós possamos desfrutar desse relacionamento, colocando o próprio Espírito em nós. E isso é maravilhoso. Então, se nós nos vemos como cegos, certamente não seremos culpados. O que é que ele está falando? Sobre cegueira física? Agora não, o homem já tinha sido curado. Então ele está falando de cegueira espiritual. Se nós reconhecemos que precisamos cada vez mais de Deus, não com a nova revelação, já está tudo revelado aqui. Não com algo novo, já está tudo na Bíblia. Já está tudo nas Escrituras Sagradas. Mas permanecendo firme nessa fé que foi implantada na minha e na sua vida, para que essa fé cresça cada vez mais em glória, até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então é lógico que a gente olha para nós mesmos, cada um de nós fazendo uma autoanálise, e percebe que muitas vezes vamos abdicar de coisas que a gente acha boa, legal. Vamos ter que renunciar à nossa própria vida, prazeres carnais, paixões mundanas, para estarmos com Ele. Então, o reconhecimento que Ele é o Senhor faz toda a diferença. Quantos milagres Deus já fez na nossa vida, quantas curas vieram para nós. 2 anos de pandemia, Deus nos deu cura em meio ao Covid, pessoas nem ficaram doentes, outras passaram, estão aqui presentes como eu.
não tinha remédio, não tinha vacina. Muitos de nós superamos o Covid porque Deus derramou a graça da cura. Não podemos ser igual aos fariseus e dizer que nós temos um pai como Abraão, ou nós temos um líder como Moisés, porque Cristo direcionou o verdadeiro pai. E ele é maior do que o próprio Moisés. E ele cumpre a lei, não para extinguir, mas para que nós não pudéssemos, ou não ficássemos presos rigorosamente a uma legislação na qual nós não conseguiríamos cumprir a risca. E aí ele cumpre todas as leis cerimoniais, porque tudo que aconteceu no passado era sombra daquilo que viria e já veio, e nós já vimos. E sou eu que estou falando com você. Mas os fariseus achavam que a religião judaica era mais importante. Que o entendimento das Escrituras seria maior do que o próprio Cristo personificado. Conheciam as Escrituras, mas não colocavam em prática nada que estava nela. Por isso que o mandamento vem como obedecer. Aquele que obedece, esse sim é discípulo. Não adianta ouvir e não praticar. A fé sem obras é morta. Que possamos praticar 10 versículos ao conhecer 100 e não colocar em prática. Mas que possamos colocar em prática todos aqueles que Deus nos disser, nos mostrar e afirmar que é o melhor para mim, para você e para nós. Então a salvação chega. Como alguém que nasceu assim, não é pecador. Jesus falou: vocês não conhecem as Escrituras, nem os pais dele pecaram, nem ele. Isso aí é para a manifestação da glória de Deus. Então muitas vezes nós temos uma doença, uma enfermidade, algo dentro de nós. Para uns Deus fala: minha graça te basta, porque minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas para outros, de acordo com o contexto que a gente leu, isso que transportamos até os dias de hoje, está enraizado dentro de nós até o dia de hoje, essa doença, ela pode ser curada, mas não tente descobrir, achar e querer saber como é que Deus fez. Simplesmente Ele fez. Porque a crença naquela época de que lama nos olhos, a pessoa não enxergava nada. E realmente lama nos olhos da gente, a gente não enxerga nada nos dias de hoje. Sim ou não? Isso não dá motivo para a gente pegar a teologia neopentecostal e sair dando cusparada nos olhos de ninguém. Anátema. Seja maldito. Ainda mais com Covid. Isso também não nos dá margem para a gente agora fazer cimento, empedrificar a cabeça de alguém, mas um direcionamento de Deus dizendo que Ele opera da maneira dele, como Ele quer. E aquilo que parecia ficar mais cego e com coceira nos olhos, aquilo que
poderia ser imundo, sujo, surgiu uma cura para sempre. Isso não nos dá motivo para andarmos impuros e no pecado e praticarmos coisas que são impuras diante de Deus, mas que o próprio Senhor, Ele não está limitado ao que a gente pensa, ao que a gente acha e ao nosso tempo. Ele é soberano. Jesus Cristo é suficiente e só Ele basta. E aí, logo em seguida, ele descortina, abre os olhos espirituais para que a gente possa enxergar coisas que a gente não enxergava, ler as Escrituras e as letras saltarem, falar no profundo do nosso ser. E aí o que atrapalha a gente de confiar nisso e se entregar não é o nosso intelecto, mas é o nosso orgulho, porque a cegueira principal é aquele que não reconhece que está cego e que precisa de Cristo. Então, uma mensagem vem para a igreja. E Jesus se aproxima, porque aquele homem foi expulso da igreja, sinagoga. Ele não foi expulso de outro lugar, não. E aquela expulsão da sinagoga refletiu na sociedade que ele vivia, na cidade que ele estava, na família e tudo. Mas foi expulso de um convívio com os irmãos. Se fechou as portas, porque ele agora estava caminhando na verdade, enxergando a verdade, praticando a verdade, querendo a verdade e estando na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Não é de admirar que a gente perca algumas pessoas no nosso convívio, inclusive aqueles que dizem que tem Deus, porque nós não vamos aceitar nada que não está nas Escrituras. Martinho Lutero falou: se não me comprovar nas Escrituras, eu não vou me retratar com ninguém. Quando ele escreveu as 95 teses na porta da igreja, à noite que no outro dia teria reunião com as principais autoridades da cidade. E todo mundo chegou, estava lá escrito. Só Jesus Cristo, somente as Escrituras Sagradas. Nada além das Escrituras. Então não venham vocês com paganismo, invenções de religiões politeístas, com amuletos, com crendices, com superstições. Não venham vocês com outras visões que não a Cristo, a Escritura Sagrada, a Palavra. Não venham vocês com o judaísmo, porque a gente não vai aceitar isso. Jesus falando, você já leu comigo. Eles acham que estão certos, mas estão errados. Amém, igreja? E aí a gente discerne a cegueira espiritual de muitos nos dias de hoje. Muitos cegos espiritualmente. E não querendo aceitar a verdade, se humilhar diante de Cristo e recomeçar na verdade.
precisaremos nos afastar, precisaremos caminhar nas veredas da justiça pelo amor do nome do Senhor. Tem um preço. Talvez aquela igreja que a gente frequentava não queira mais nos receber. Talvez aqueles que diziam irmãos, porque criam no mesmo Deus, mas não em Jesus Cristo, que pode crer em Deus, mas não crê em Jesus, sim ou não? É só você começar a guardar o sábado que você vai entender isso. Mas está repreendido isso na vida de vocês. Creio em Deus, mas não creio em Cristo, então não creio no verdadeiro. Possa ser que nossa família fique dizendo assim, pergunta a eles, eu não sei de nada não. A gente estava esperando uma defesa de alguém que nos conhecia e essas pessoas não vão nos defender. Paulo, preso, disse assim, nenhum de vocês vieram para a minha defesa, eu estava só quando eu fiquei preso. Não é possível. Eu preguei, falei, ensinei, nenhum de vocês vieram me defender, mas aprove Deus me deixar só para eu poder ter um relacionamento mais profundo e saber que Ele realmente estava comigo, Paulo dizendo, parafraseando. Então possa ser que a gente fique mal visto, não porque a gente está aprontando, fazendo coisas absurdas, mas porque a gente está crendo na verdade e a cegueira saiu. E agora muitos da cidade não queiram mais amizade com a gente. É o preço de andar com Cristo e ser salvo para sempre. Amém. Vamos orar. Se você puder esticar aí sua coluna.